boa tarde, pessoas. Meu nome é Brunelli Stancioli e eu sou professor nos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da UFMG. Sou também professor de mestrado e doutorado no curso de Inovações Tecnológicas na UFMG. Conversando com colegas, eu percebi que o assunto animais e direitos é bastante controverso, bastante variável e apresenta várias posições, às vezes muito inflamadas, outras não tão inflamadas, mais racionais, etc. É um problema, por exemplo, de falar que nós vamos proteger baratas, ou que vamos proteger insetos, coisas desse tipo costumam aparecer, mas também aparecem outras pessoas que falam de tortura animal, como a farra do boi, etc. Esse assunto precisa ser clareado. Além disso, há uma gama enorme de públicos possíveis para esse assunto. O produtor de cosmético, o fazendeiro em criação integral, o pesquisador que usa o animal como sujeito de pesquisa, o dono de pet que participa afetivamente da vida dos animais, o uso recreativo dos animais, como zoológicos e anteriormente circos. Ou seja, há uma gama enorme de pessoas que podem estar interessadas nessas incursões do direito na teoria dos animais. Em alguns momentos, como eu disse, ela beira o folclórico. Em outros momentos, ela é extremamente rigorosa. Para que tenhamos um rigor necessário para essa apresentação, alguns temas precisam ser esclarecidos desde já. O primeiro deles é a senciência. Falar que abrangemos animais sencientes. O que são animais sencientes? O que é senciência? Senciência é a capacidade de sentir dor ou prazer, sofrer ou estar feliz, e as várias nuances que aparecem entre esses extremos: depressão, tristeza, melancolia, alegria, euforia, etc. Portanto, a senciência, ela abrange toda essa parte do sentir do animal, certo? Quais que são os animais sencientes que, em geral, são os tratados quando se vai tratar de animais e direitos? São os animais que têm espinha dorsal. Se tem espinha dorsal, é considerado senciente. Então, obviamente, aí nós vamos ter os primatas, nós vamos ter os mamíferos em geral, vamos ter anfíbios, vamos ter várias gamas de possibilidades de animais que têm espinha dorsal. Porém, há um problema. Há alguns animais que, embora não tenham a espinha dorsal, eles também potencialmente ou possivelmente são sencientes. Eu estou falando aqui de polvo, principalmente. Polvo é um animal extremamente inteligente, capaz de desempenhar tarefas muito complexas, né? Para quem não assistiu, fica a dica do Professor Polvo, que é um filme documentário sobre a relação entre o homem e o polvo, como que há uma simbiose, como que há uma sinestesia entre animal e ser humano, né? E além disso, há também lagostas e caranguejos, porque eles têm reações análogas à dor. Então, no âmbito dos animais sencientes, nós colocaríamos aqueles que têm a espinha dorsal e aqueles do tipo lula, polvo, siris e lagostas, como, por exemplo, crustáceos. Nós vamos ver, por exemplo, que não se pode mais, na maioria dos lugares do mundo, jogar uma lagosta em água fervente, pura e simplesmente com ela viva. É preciso fazer um tratamento antes, tá? Mas no devido tempo chegaremos lá. Uma outra coisa, um outro termo que vai aparecer muito entre nós é o de abolicionismo. Nós vamos ter um trecho do curso só para tratar de abolicionismo animal. Mas por que eu quero introduzir? Porque também é um termo que aparece imensamente na literatura pertinente.
Então, o que prega o abolicionismo total? Que não devemos usar animais para fim algum, qualquer que seja alimentação, seja indústria de couros, seja indústria de cosméticos, seja produtos lácteos, sejam ovos. Os abolicionistas querem tratar o animal no mesmo status ou até maior do que o próprio Homo sapiens. Né? Contra eles, nada pode ser feito e eles devem ter uma vida independente da nossa. Esse é um ponto de vista mais radical. O outro ponto de vista, um pouco mais ameno, é o welfarismo, ou bem-estar animal. Esse é mais tranquilo de aceitar porque ele prega algo simples, que é evitar o sofrimento desnecessário dos animais. Então, quando formos fazer uma intervenção no animal, faremos com anestesia, com sedação, mesmo a morte vai ter que ser praticada de forma não cruel, né? Os experimentos de forma não cruel, o transporte de forma não cruel, de maneira que o animal não sinta dor, não sinta esse desconforto tão conhecido da gente, que é a dor. E curiosamente, um dos primeiros documentos legais que trataram do bem-estar animal foi um decreto de Vargas, da década de 30, decreto 24645 de 1934, que trata de maus tratos aos animais, tá? Então, eles consideram alguns atos como maus tratos: praticar abuso ou crueldade com qualquer animal, fazer tortura, injetar líquidos corrosivos no animal, por simplesmente. Antigamente era comum em escolas veterinárias simplesmente testar o animal por mero prazer, mero deleite, sem um projeto científico atrelado a ele. Ou seja, vamos injetar uma substância abrasiva em um gato e ver o que acontece. Sem nenhum projeto, sem nenhum plano, sem nada significativo que justifique aquilo. Né? Bom, golpear, ferir ou mutilar voluntariamente qualquer órgão ou tecido de economia, exceto a castração para animais domésticos, ou operações outras praticadas em benefício exclusivo do animal e exigidos para a defesa do homem no interesse da ciência. Bom, esses maus tratos animais são os maus tratos mais diretos, não é? É você bater no animal, você chicotear o animal, ou até chegar em absurdos, como deixar o animal morrer de fome, morrer de inanição, que é algo muito triste, ou até, pasmem, a gente vai falar disso depois, amputar membros de animais sem anestesia, pura e simplesmente. Não é? Há também um outro tipo de malefício animal, que foge ao welfarismo animal. Por exemplo, a engorda mecânica de gansos. O ganso, eles colocam um funil na sua boca e vão despejando alimento ali dentro, de maneira que o fígado desse ganso possa sofrer um amplo dimensionamento. Então, se o fígado normal era desse tamanho, do tamanho um pouco maior que um punho, o fígado do ganso que sofreu essa hiperalimentação vai ficar superdimensionado, superdilatado. Para que isso? Para que isso? Patê de foie gras, principalmente, que é um patê muito sofisticado e muito utilizado na alta cozinha. Há, por exemplo, um prato extremamente famoso chamado filé rossini, que é um filé mignon com o foie gras por cima. Ele pode ser também comido como antepasto e outras coisas. Não é? Esse assunto de maus tratos ao ganso, será que ele deve ter importância para o direito? Olha, nós vamos ver que há um julgado no STF, um processo em julgamento no STF só sobre foie gras, se ele deve ser permitido ou se ele deve ser proibido. E finalmente, um outro elemento que deve aparecer aí entre nós
é o de direito dos animais. Esses colocam os animais como sujeitos de direito, ou seja, titulares de direitos e deveres na ordem jurídica. Tá? Então, um animal ele tem o poder de entrar em juízo, o animal tem o direito de impetrar um habeas corpus, o animal tem direito a impetrar um mandado de segurança, não é? Então, esse movimento de animal rights, de direitos dos animais, está crescendo bastante e se desenvolvendo. Para se ter uma ideia, fugindo um pouquinho aqui do nosso tempo, do nosso tema, nas constituições andinas, né, Chile, Equador, Bolívia, já se consideram vários animais como sujeito de direito. Eles vão além, consideram a própria mãe terra e a natureza, a Pachamama, como sujeito de direitos. E há um caso interessante de um rio chamado Vilcabamba, que entrou em juízo contra uma mineradora. Minha posição clara é que nós devemos tratar o animal de acordo com o welfarismo, com o bem-estar. E o que nós vamos proteger? Só os animais sencientes? Não. O que eu quero mostrar para vocês é que o animal vai ser protegido de acordo com a sua função ambiental. O que significa isso? Nós vamos ver no devido tempo. Uma abelha é uma praga ou uma abelha é um alvo de proteção do Estado? Certo? Depende da situação. Então, iniciando esse curso sobre animais e direitos, eu queria dizer que ele é um universo multifacetado, muito sério, com muita contundência, e nós vamos, ao longo do curso, apresentar várias leis, vários atos administrativos normativos e vários julgados, sobretudo de tribunais superiores, que tratam do assunto. Espero que ao final a gente tenha um panorama mais amplo e mais bem definido do que significa animais e direito, ou eventualmente até direito dos animais.